Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estou aqui no meu pequeno escritório, a fim de gravar-lhes mais um pão diário. Glória a Deus pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, que desta feita, nesse trimestre, está abordando esse assunto tão precioso, tão poderoso, que é as parábolas de Jesus. Você sabe que se nós fôssemos sintetizar as metodologias pelas quais Jesus comunicou Deus, e cabe lembrar-lhes que Jesus comunicou Deus como ninguém. Hebreus 1:3 diz que ele é exatamente, a expressão exata da imagem de Deus. Então diríamos que prioritariamente ele comunicou Deus diretamente, quando pregou, e pregou sermões. Marcos 1:38, ele diz: vamos às aldeias para que eu pregue ali, pois afinal de contas foi para isso, disse Jesus, que vim ao mundo. Então Jesus usou essa metodologia pela qual Deus o Senhor aprovou, que é a metodologia da pregação como recurso de Deus para trazer as pessoas a si. Em segundo lugar, Jesus ilustrou através de parábolas, usou esse recurso de linguagem, as parábolas, que não devem ser confundidas com alegorias e nem tem por interesse serem enigmáticas, como alguém o pensa. Você não pode confundir, por exemplo, parábolas com simbologias ou tipologias. O tabernáculo é o maior exemplo disso, Êxodo 25:8, por exemplo. Tudo que está ali no tabernáculo são tipologias, simbologias, que embora existiram literalmente, tem uma verdade, tem um apontamento por trás de cada peça, por trás de cada mobília. Diferentemente, acontece com as parábolas. Você não deve, de modo algum, isoladamente, extrair lições isoladas da parábola sem extrair a verdade central da mesma. Por isso que parábolas não pode sofrer o mal da alegorização, ok? Então, em segundo lugar, Jesus usou parábolas. Terceiro lugar, Jesus manifestou Deus quando as pessoas vinham a fim de colocá-lo numa situação de aperto, a fim de pegá-lo no contrapé, por assim dizer. Em resposta a essas pessoas, ele comunicava o caráter de Deus. Um exemplo disso, João capítulo de número 8, eles vêm numa trama, e aparentemente parece que Jesus não tem para onde fugir, mas eles se saem muito bem, não apenas quando responde os seus arquirrivais, mas ao responder, ele defende aquela mulher pecadora e ainda apresenta o caráter bondoso e amoroso de Deus. Em quarto lugar, Jesus comunicava a Deus corporalmente. Algumas vezes Jesus pregava preciosíssimos sermões sem fazer uso sequer de palavras. Por exemplo, quando quis pregar humildade, João 13, tomou uma bacia, uma toalha, um pouco d'água e lavou os pés dos discípulos. Quando quis falar de pureza, de inocência, Mateus 18, Mateus 19, tomou uma criança e colocou no seu colo. E em quinto e último lugar, Jesus manifestava Deus por intermédio dos seus sinais, por intermédio dos seus milagres. João fala isso, João capítulo 21, verso 25. João chama os milagres de Jesus de sinais. Então os milagres de Jesus sinalizavam para Deus. Por exemplo, João capítulo 6, ele multiplica pães e peixes e diz: eu sou o pão da vida. João capítulo 7, ele aproveita a festa dos tabernáculos e diz: eu sou a água da vida. João capítulo de número 9, por exemplo, ainda, ele dá luz ao cego, que está em trevas, porque é cego, não consegue ver, e ele diz: eu sou a luz do mundo. João 11, ressurge a Lázaro e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então, dessas metodologias que Jesus usou para comunicar Deus e comunicou como ninguém, os seus próprios algozes, seus arquirrivais, seus opositores tiveram que admitir isso em João capítulo de número 7, quando disseram que ninguém jamais falou como ele. Você vai encontrar indicativos disso em todo o evangelho, em todos os evangelhos. Agora, desses, eu quero destacar a questão das parábolas, que, como eu venho dizendo, hoje eu tenho a alegria
de pastorear o rebanho aqui na cidade de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul, mais propriamente dito, Distrito 3 Feitoria, e algumas congregações adjacentes, pertencentes a esse distrito. E eu estou aqui não paralelamente, né, mas nós estamos no nosso culto de ensinamento, culto da palavra, que é nas quinta-feira, pregando justamente sobre parábolas, formas de interpretação, formas de compreensão, formas de aplicação, enfim. E falando sobre elas, o escritor, né, da nossa lição, da lição da IBD desse trimestre, escolheu por bem usar a parábola conhecida como a parábola do semeador. Eu sei que você pode consultar outros vídeos e deve fazer isso. Não é o propósito meu aqui, nunca foi, nunca será esgotar o assunto. Tanto é que eu não estou aqui com esboço e eu estou fazendo isso de propósito. Por quê? Porque eu preciso ler, essa é a finalidade da parábola. O que você consegue extrair de mais importante da mesma. A verdade central da mesma. Você não pode ir a ela distrativamente, senão você é distraído por alguns detalhamentos e acaba perdendo o cerne da mesma. Mateus 25 é o maior exemplo disso, quando fala a parábola das 10 virgens. A verdade central está no verso 13, é sobre vigilância que Jesus está falando. E as pessoas começam a entrar em muitos pormenores, em muitas questões e acabam esquecendo da verdade central. Não estou aqui dizendo, né, e muito menos fazendo apologia ao não uso, ao não estudo, ao não conhecer. O que eu estou dizendo é que você pode até fazer isso, mas você não pode ofender as linhas hermenêuticas, sobretudo a verdade central, o motivo pelo qual a parábola foi proposto. Ok? E então, voltando aqui, Lucas capítulo de número 8, fala sobre a parábola do semeador, Mateus capítulo de número 3 e Marcos capítulo de número 4. É interessante que essa parábola do semeador, Jesus não disse que era a parábola do semeador, ok? E ela recebe esse nome, até hoje eu não sei exatamente o porquê. Porque se você observar, o mais insignificante da parábola é o próprio semeador. Assim como a parábola do filho pródigo, e na verdade não é parábola do filho pródigo, seria a palavra do pai amoroso. Assim como a parábola do bom samaritano, e não é a parábola do bom samaritano, é a parábola do samaritano bom. Então uma coisa é o que a Bíblia diz, outra coisa é o que as pessoas pensam que ela diz, ou a deduz que ela diz, ou da maneira que ela é interpretada erroneamente por aquele que a faz de uma maneira desleixada, né, de uma maneira desprovida, enfim, que Deus nos ajude para a glória de seu nome. Nós precisamos ser fiéis, sobretudo aquele que foi o autor da mesma, né? Eu não posso deturpar a ideia do autor, do compositor, ok? É o que disse Pedro, segundo Pedro em 21, dizendo que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas o Espírito Santo que dotou e regeu todas as Escrituras, como está escrito segundo Timóteo 3,16, eu acredito na Escritura, ou melhor dizendo, eu acredito na inspiração plena. Mas Lucas capítulo de número 8, o que mais me sobressai aos olhos é o verso 5, quando diz que o semeador saiu a semear. É interessante, você deve fazer isso, você pode estudar as questões, sobretudo, né, as questões daquele tempo, da maneira que a terra era arada, que é uma maneira totalmente mais primária, precária do que é feito nos dias de hoje, você pode analisar isso também, mas é interessante que a verdade central é essa, a parábola do semeador, o semeador saiu a semear. Essa parábola tem uma tríade. Qual é a tríade? Você tem o semeador, você tem os solos e você tem a semente. É uma parábola que Jesus se propõe a interpretar a mesma. Lucas 8:11, Jesus disse, olha, a semente é a palavra de Deus. Então, se há algo de louvável ali, não necessariamente é o semeador, tampouco os solos, mas sim a semente, que é a palavra de Deus. O semeador pode ser bom, o solo poderia todos serem bons, que naquele caso não são, mas se a semente não fosse boa, não frutificaria algo, não produziria algo digno de louvor, como assim o fez. Então, o grande triunfo da parábola, de fato, é a semente que Jesus diz, que é a palavra de Deus. Agora, olha que interessante. O semeador saiu a semear, e ele não examinou o solo.
Diferentemente do que alguém pensa ou diz, ele não examinou o solo. Ele não ignora que existem solos distintos, mas ele lançou a semente. Então eu devo semear não por aquilo que o solo é, mas por aquilo que eu sou. Então o semeador saiu a semear, essa é a dinâmica. Então nós saímos como semeadores que somos a semear. Algumas sementes frutificarão, germinarão, porque dar-se-ão em solos bons, como a Bíblia o trata, como a Bíblia o trabalha. Outras sementes se perderão, porque infelizmente o solo não é bom. E dali tem ali, quem sabe no outro vídeo a gente pode abordar os 4 solos. Os 4 solos, não que existam apenas esses, mas os 4 solos principais que Jesus cita na parábola. Mas ele saiu a semear. Por quê? Porque quem precisa da semente não é a semente. Quem precisa da semente não é o semeador. Quem precisa da semente é o solo. Quem precisa da semente é a terra. O semeador lança a semente. Se a terra frutificar, ele é semeador. E se ela não frutificar, ele também o é semeador. Então o resultado da terra não faz de mim ser quem eu sou. O que faz de mim ser quem eu sou é aquilo que faço. Porque aquilo que faço, o exercício, designará o meu ofício. Se eu semeio, eu sou o quê? Semear dor. Então eu preciso semear. Pode ser que alguém que esteja me ouvindo do outro lado, talvez não seja uma boa terra, tomara que seja, mas eu estou semeando. Eu vou dizer a vocês que todas as mensagens que eu prego resultam da maneira que eu quero? Claro que não. Eu não posso ser aqui de modo algum hipócrita, mas a minha funcionalidade é ser semeador, pregoeiro da justiça, como Pedro apelida o Noé, que pregou 120 anos. E numericamente falando, o número e o resultado talvez não foi aquele que nós mais aclamaríamos, mas fato é, ele pregou 120 anos. O semeador saiu a semear. Aí você tem o discorrer dos 4 solos e depois você tem o resultado da semente. Mas eu queria destacar apenas isso. O semeador saiu a semear. E é isso que nós estamos fazendo. O semeador saiu a semear. Ele semeou a mesma semente. É o mesmo semeador, é a mesma semente, lançou da mesma forma, semeou da mesma maneira. Então o resultado foi diferente, não por causa do semeador. O resultado foi diferente, não por causa da semente. O resultado foi diferente por causa do solo. Então, irmão, em nome de Jesus, converta o seu solo. Em nome de Jesus, prepare o seu solo. Em nome de Jesus, adube a sua terra, are a sua terra. Em nome de Jesus, cuide com a semente lançada. Eu não tenho direito de escolher solos. Eu tenho a obrigação de semear semente. A semente que semeio é a palavra de Deus. Eu não semeio contendas, eu não semeio discórdia, eu não semeio polêmica. O meu canal no YouTube tem uma finalidade que é semear a palavra de Deus. Então, se o semeador não é aquilo tudo, mas o semeador fica seguro na qualidade da semente, porque a qualidade da semente que semeio, que é a palavra de Deus, ela compensa algumas fragilidades do semeador. Agora, a Bíblia vai dizer que o semeador saiu a semear. Então eu não tenho direito de optar solos. Eu não tenho direito de escolher solos. Foge a minha alçada. Eu sou apenas semeador. Eu preciso semear. Se você quiser me ouvir, eu vou semear. Se você não quiser me ouvir, eu vou semear. Se você me ouvir e aquilo que você ouvir não produzir como eu esperava, eu vou semear. Eu preciso semear. Eu só preciso do solo e da semente para ser semeador. Se eu semear, se eu não semear, então eu deixarei de ser. Eu não deixarei de ser semeador se a terra não produzir. Eu deixarei de ser semeador se eu deixar de semear. Então eu quero continuar semeando, semeando paz, semeando alegria, semeando amor, semeando transformação, semeando fé em conversão e tantas sementeiras que estão imbuídas, engajadas, que são frutos do Espírito de Deus,
que esse norteou e deu-nos como ferramenta maior a palavra de Deus. Então o semeador saiu a semear. Eu vejo que essa é a verdade central da parábola e é isto que eu preciso fazer e é isso que eu estou fazendo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu falei apressadamente por causa do tempo, mas deixe o seu like, inscreva-se no canal, divulgue e compartilhe este vídeo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.